Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, no Diário de Caratinga, a nossa convidada muito especial, Érica Nascimento. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, tá? Uma satisfação estar aqui participando com vocês. O prazer é nosso receber você aqui. Você é bióloga, professora e empresária, Érica? Fazemos um pouquinho de cada coisa, né? Uma correria, mas na verdade é isso. E você, Érica, conta pra gente um pouquinho da sua história. Você é a empresária, dona de um restaurante na Reserva Biológica, que é lá no Joãozinho da Matinha, né? Isso. Na verdade, assim, eu estou dando seguimento a uma coisa que meu pai montou, né? Felizmente vai fazer 6 anos que ele faleceu, mas quem deixou tudo prontinho da maneira que tinha é meu pai e minha mãe. Então, na verdade, com o falecimento dele, eu assumi, né? E a gente está tocando devagarzinho, a gente continua fazendo o trabalho que ele fazia, né? Que bacana. E vamos seguindo. Então, já passou de geração? Sim. Na verdade, meu pai começou muito pequeno ali, não tinha nada, né? Meu pai era produtor rural e foi começando devagarzinho. A gente plantava verdura, plantava arroz, ali onde era matinho, pra você ter ideia, era quase tudo brejo, não tinha nada. Isso. Era um pasto, né? Meus avós mexiam muito com gado. E meu pai reflorestou aquilo ali tudo, devagarzinho foi plantando, sabe? Mudas de árvores frutíferas, até para aproximar os animais, né? Para comer, se alimentar, que ele sempre gostou disso. E assim ele foi transformando aquilo ali no Joãozinho da Matinha. E ele protegeu, né? Ele, na verdade, assim, meu pai sempre gostou de bicho. E a gente teve uma vida muito difícil no início, e a gente não tinha nem brinquedo, não tinha condição, né? Antigamente as coisas eram muito difíceis. E assim, o brinquedo da gente, na verdade, eu ia ajudar meu pai a plantar uma verdura ou plantar as árvores frutíferas, e a gente achava uma cobra, achava um bicho aqui, era tão pra você. E aquilo era o brinquedo da gente, então a gente foi acostumando com aquela vida. E assim, hoje a gente tá ali para atender os clientes, servir as pessoas, mas nós começamos bem de baixo mesmo, para conquistar o que a gente tem hoje, mas assim, falta muita coisa, mas a gente está pronto ali para atender as famílias, entendeu? Que legal. E esse restaurante, então, já seu pai que começou e você deu continuidade? Isso, meu pai deixou tudo prontinho. Na verdade, eu falo que eu peguei tudo mastigado, né? Mas foi ele que começou. E não tinha nada mesmo. Na verdade, o pessoal do IF daqui tinha um engenheiro ambiental e eles não tinham local para levar os animais que eles recolhiam. Então, o que aconteceu? Eles levavam esses animais lá e eles gostaram do lugar. Nós vamos vir aqui pescar, passar o final de semana. Aí, automaticamente, era o Bal, ele até faleceu. Falou assim, João, nós vamos começar com você, junto com você. Vou comprar 2 grades de cerveja para você e você vai vender isso para nós. E você vai começar a comprar suas coisas. E assim começou e foi devagarzinho montando o barzinho dele. Atendia um cliente, outro. E assim ele foi construindo. E quais são os benefícios, né, e desafios de se ter um restaurante nesse ambiente? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não afetar, né? A natureza, não poluir. Na verdade, a gente recebe fiscalização sempre, né? A gente é acompanhado. E, por exemplo, antes a gente tinha churrasqueira para todo lado. Para não afetar a natureza, a gente teve que colocar um local só de churrasqueira, montar, né, na verdade, um chaminé com filtros para não afetar. Então, você tem todo um processo, né? Para não danificar a natureza. Adaptou tudo Sim, da melhor forma exatamente. contribuir de preservar, Isso, né? A gente faz reciclagem, né, dos materiais que a gente, na verdade, do lixo, né, que a gente tem, e a gente recicla também. Então, tudo que a gente pode reaproveitar, nós fazemos esse trabalho também. Isso é ótimo, né? Sim. Porque isso, na verdade, a gente deveria fazer isso sempre, né? Na verdade, Todos assim, nós. até para todos nós, para ajudar mesmo a natureza. Sim. Porque tudo retorna pra gente, né? Verdade. Evitar a poluição Sim, uma coisa que a gente sim. precisa As coisas ter em hoje em dia mente. estão muito difíceis, né? E é uma questão de saúde mesmo, né? Preservar a nossa saúde Isso. mesmo. Como você incorpora a biodiversidade da reserva em seu menu e conceitos culinários? Então, a gente trabalha muito essa parte do turismo rural. E a gente tem lá, por exemplo, uma comida de fogão a lenha que chama muita atenção, né, das isso pessoas. realmente todo mundo gosta, Então, né? assim, os domingos tem dia que é tão cheio que a gente acaba nem dando conta de atender, graças a Deus. Que bom. Porque as pessoas procuram muito essa comidinha de roça. Sim, é ótimo. Sabe? Lembra a comida da vovó, Isso, da mãe, exatamente. né? E a gente faz comidinha de roça mesmo, né? A gente tá lá pratos que um arroz com suã, um frango com quiabo, né? Um angu.
de moinho d'água, né, o fubá de moinho d'água. Nossa, Então as pessoas procuram muito isso. Nossa, um cardápio delicioso, né? Graças a Deus. Eu acho que chama muita agrada atenção. muito, né, essa comida caseira. É né, porque, tipo na verdade, eu caseira. falo assim, as pessoas, aquela correria, geralmente estão almoçando em restaurante, é uma comida com muito tempero, né? Muito industrializada, que a gente fala. E lá a nossa comidinha é uma comidinha de roça mesmo, mas graças a Deus tem um atrativo muito bacana da clientela. Uma delícia, imagina essa comida. Ó, vendo esse vídeo aqui das comidas, deve ser deliciosa. Érica, esse local, né, que é uma reserva, que vocês cuidam com tanto carinho para preservar, as pessoas que visitam, eles têm essa conscientização. Quando chegam lá, você tem um treinamento ou eles já chegam e já têm essa consciência? Na verdade, assim, a maioria dos nossos clientes eles já tem uma noção que ele é uma reserva, né? A gente trabalha o quê? Sempre aprimorando, mostrando ao cliente a proteção, né? A gente, por exemplo, os nossos animais, 90% deles são soltos. Então a pessoa está ali comendo ali no restaurante, está sentado na mesa, está voando uma arara, está passando uma maritaca, você entendeu? Tem momentos e tem horários que a gente faz a apresentação, por exemplo, das cobras, que a gente pega para as pessoas poderem tocar, né? Que é um momento diferente para eles também, porque não é normal de você ter um contato direto com o animal. Então a gente faz esse trabalho, né, um trabalho de educação ambiental voltado para isso, até para pessoas aprenderem a ter um respeito com a natureza. Eu sempre explico para os meus visitantes, ou os alunos que a gente faz trabalho de educação ambiental, se você está lá andando, você está fazendo uma caminhada, você está no meio da natureza e você vê um bicho, você não tem que matar. Ali é o lugar de quem? É deles. Então, assim, o animal, eles têm atividade na natureza. Então, você tem que entender que ele pode passar, ele tem que ser livre, né? E, às vezes, a gente está no lugar deles. E essa natureza, ela é necessária. A gente tem essa necessidade de ter essa interação. Isso é interessante, porque às vezes a gente pensa, o bicho que está no lugar errado, não é a gente que está no lugar. A gente está no lugar dele. É no lugar deles, é invadindo, exatamente, né? Quais medidas você toma para minimizar o impacto ambiental no seu restaurante? Então, é o que a gente fala, né? A gente tenta 90% reciclar esse lixo que a gente tem, né? A gente trabalha muito mesmo, com essa conscientização até com os clientes, destinar no local certo, né? Lógico que a gente dá sujeira, igual dá em todo lugar, mas a gente tenta minimizar ao máximo, entendeu? Sim. Isso, eu sei que você também contribui para a educação, né, de muitas crianças que visitam. Inclusive, você tem algum projeto lá sobre esse trabalho de educação ambiental que a gente fala, de mostrar mesmo, igual eu comentei, esse respeito que a gente tem que ter com os animais e com a natureza. A gente já cresce aprendendo o quê? Que cobra mata, que cobra é perigoso. Então, assim, a cobra ela acaba sendo um vilão e ela não tem essa culpa. Então, na verdade, você tem que aprender a respeitar cada um no seu quadrado. Se você está no lugar dela, deixa ela embora. Né? Você não tem que pegar e matar. Essa semana mesmo, eu fui lá no bairro Lumière fazer um recolhimento de uma cobra, estava dentro da casa de uma moça. Não é todo mundo que faz isso. Eles entraram em contato com o Corpo de Bombeiros, não pôde, estava ocupado, e a Polícia Ambiental também não deu. Aí eu estava na rua, quando esse me ligou, Érica, vem cá, ajuda-nos. Aí eu fui lá e recolhi, a gente faz a destinação desse animal no local certo, faz a soltura, é um animal que está bem, está tranquilo. Mas assim, 90% das pessoas matam, porque não conhecem, porque não sabem, o medo. Já foi ensinado a ter muito medo. Sim, a gente tem já cresce, medo, igual eu te falei, aprendendo. A cobra mata, a cobra é perigosa. Então você já fica aquele trauma. Sim. E não é assim, né, na verdade. Mas o pai e a mãe fazem isso para proteger mesmo, né? Não coloca a mão. E na verdade, essa educação ambiental ela deveria ser feita diferente. Olha, você não tem que matar, mas não coloca a mão. Né? Se você vê um bicho, não tem que colocar a mão, deixa ele ir. Porque senão o bicho se sente atacado. E essa natureza, esses animais são muito importantes. Igual, nós temos a jararaca, que é feito o quê? A gente faz um remédio para pressão alta através do veneno dela. E assim, são vários animais da natureza. Né? A gente precisa tanto de presa quanto predador para ter um equilíbrio lá na natureza. Isso é interessante. Então, é muito importante a gente saber lidar com isso aí. Então, esse ambiente natural, ele aprimora a sua experiência gastronômica? Igual eu te falei, a gente faz tudo voltado para o turismo rural. Então, a gente tenta chamar a atenção para esse lado da comidinha de roça, igual eu te expliquei, as porções da gente. Então, assim, a pessoa que vai lá, ela sabe que ela vai comer uma coisa bem do interior, mas bem assim, natural, isso, mas dentro de um padrão bem saudável. gostoso. A gente faz com muito capricho, entendeu? Que tipos, você já falou sobre as atividades. Quais que são especificamente as atividades que você tem lá, os passeios com essas... crianças, por exemplo, escolas podem visitar seu espaço? Sim. Idosos? A gente tem lá, por exemplo, a professora geralmente ela faz um trabalho dentro da sala de aula, né? E ela faz como se fosse uma culminância lá no Joãozinho da Matinha. É como se fosse a finalização do projeto lá.
Então ela já vai finalizando aquele projeto, ela entra em contato, agenda, e a gente fala o que a gente tem de trabalho. Então a criança passa um dia bacana lá, né? Além de ser entretenimento, tem um playground, né? Tem um pula-pula, e eles conhecem, eles pegam esses animais, entendeu? Eles conhecem a diferença, né? Desse medo que às vezes elas têm com esse respeito que diferencia muito, entendeu? Isso é a fase que a gente falou do respeito, entendeu? Porque a criança entender isso, né? Vai levar eu falo que a partir do momento, uma sementinha que você planta, que ela vai nascer ali, ela faz muita diferença. Você não precisa de atingir todos, mas uma que você já consegue plantar, ela vai dar assim, frutos muito bacanas. Que só de você conseguir fazer que ela não mate um animal, isso já é muito importante. Porque o que faz matar é o medo. É a insegurança. Deixa eu te perguntar, por exemplo, a criança, quando ela vai lá, né, a escola entra em contato com você antes, combina tudo direitinho, dia, horário? É feito um agendamento, sim. É feito um agendamento antes, aí a gente marca o horário, a disponibilidade que a gente tem das agendas, né? E a gente, igual, por exemplo, semana de outubro, por exemplo, eu nem tenho vaga. Então, assim, geralmente a semana toda. E é um período muito bacana, porque pega aquela semana das crianças e é feito um trabalho diferenciado. Aí, geralmente, tem uma outra turma que vai para fazer brincadeira, sabe? Então, é bem legal. E a criança tem algum momento que a criança você tem nesse projeto? Um momento que a criança planta alguma semente? Não, porque geralmente os professores, quando fazem um projeto, eles têm um local já para fazer isso, entendeu? Porque a criança, geralmente, alguns projetos, ela até acompanha o crescimento daquela árvore ou daquela planta, entendeu? Entendi. Excelente. Érica, sobre o seu restaurante ainda, lá você serve quais os dias? Todos os dias? Na verdade, o almoço no fogão a lenha é feito no domingo, tá? Nos outros dias da semana a gente tem o à la carte. A pessoa pode escolher o que ele quer comer e a gente serve. Porque não tem uma rotatividade grande, entendeu? Agora no domingo é muito cheio, graças a Deus. Então, no domingo que a comidinha é feita no fogão a lenha. E para quem estiver assistindo esse podcast que ainda não sabe onde fica localizado o Joãozinho da Matinha? Então é muito fácil de chegar no Joãozinho da Matinha. Eu falo que tem muitas placas também de indicação dentro da cidade, na rodovia. Mas a gente pega o quê? Pega sentido Bairro das Graças, Poço Itaúna, né? Entra ali perto do Cazu, em vez de subir no Cazu, no hospital, tem uma estradinha embaixo e assim, não dá 2 quilômetros, é 1,8 km, muito pertinho, muito fácil de achar. Fácil de achar, então, para quem ainda não conhece, né, Érica? Tá feito o convite, tá? Vai lá conhecer, né? Conhecer o nosso trabalho, o nosso projeto. Nós trabalhamos em família, então é um ambiente bem familiar, bem gostoso. É um ambiente legal para levar, né, os Sim, filhos? pode ficar à vontade, tem área para criança brincar. Então, assim, é um momento para aproveitar mesmo. Aproveitar esse momento lá de comer uma comidinha gostosa, né? Isso. Ver os bichinhos, distrair, né? Isso, eu falo que hoje as criançadas estão muito no celular, computador. Realmente. Então, eu falo assim, lá você pode deixar o menino solto para brincar, tem muito espaço, né? Quem quiser levar uma bola, ou de vôlei, de futebol, a gente tem um campo lá que ele pode jogar, entendeu? Tem piscina, né? A época do calor, então fica bem cheio. Então, a área é mesmo para ser explorada. Então, a pessoa pode ir, tem um lazer aí da criança, o filho pode brincar tranquilo. E pode deixar o menino à vontade, não ficar correndo atrás de menino, né? Érica, você como bióloga, né, você já falou sobre essa importância que nós, os seres humanos, temos de respeitar o bichinho, né? Os animais, respeitar o espaço deles. Qual é a reflexão que você deixa para nós hoje, né? Porque a gente precisa de cuidar dessa biodiversidade, cuidar da nossa natureza, né? Qual é a reflexão que você deixa para as pessoas, né? Cuidarem mais, ter mais cuidado com o lixo? Então, eu falo assim, a gente tem que começar a olhar para o nosso próprio comportamento e o que a gente vê hoje. Antigamente, a gente tinha mais acesso a muitas coisas pelo fato, eu falo, de natureza, né? Devagarzinho o homem vai acabando com as coisas, ele não tem essa percepção, né? E a gente tem que pensar o seguinte, o que nossos filhos vão ver daqui para frente? Né? Eu falo que dentro da interação existe uma tecnologia que ela vai avançando, mas que a gente vai perdendo muita coisa com isso, né? E a gente precisa de ter mais cuidado com a natureza, porque tudo retorna pra gente, né? E, por exemplo, é tanta doença respiratória, tanta coisa, por quê? É falta de plantios de árvores, né? Então a gente hoje em dia vê cortando tanta árvore, desmatamento, queimados, é tanta poluição, principalmente nas cidades, né? Então, assim, é qualidade de vida. A gente tem que saber respeitar isso aí. Se você cortou uma árvore, planta outra. Né? Então, é um cuidado que a gente tem com a gente, com quem está vindo, os próximos, o que eles vão ver. Né? E esse respeito que a gente fala com a natureza.
Não é só eu pegar e ver um animal e eu vou querer matar ele que eu tenho medo. Deixa ele ir, ali é local dele. E ele tem a importância dele na natureza. Eu falo que todos os animais têm importância na natureza. Ajuda a equilibrar, né? É um equilíbrio, exatamente. Entendeu? E a gente precisa dessa interação, né? Nada na natureza pode ficar demais. Então, por isso tem que existir a presa, o predador, tem que existir para manter, para equilibrar. Isso é ótimo. Fica aí essa reflexão, né, para todos que estão ouvindo. De cuidado. De cuidado, né? Todos nós temos esse objetivo, temos que ter esse objetivo na nossa vida. A gente tem que ter a noção de que nós precisamos da natureza o tempo todo. Verdade, essa é a reflexão. O tempo todo nós precisamos dela. Muito bom. Érica, eu queria te agradecer por compartilhar com a gente sua história, né, contar sobre seu pai que começou, você deu continuidade, né, a esse projeto que ele teve, tão importante, né, que ele beneficia muitas pessoas, não somente a sua família, mas... É uma questão de gostar mesmo do que faz, sabe? Igual eu te falei, começou muito pequenininho e assim, hoje o que ele tem lá, o que ele construiu, isso ajuda muitas pessoas a entender essa importância da natureza. Isso é ótimo. O Instagram, para as pessoas seguirem lá, para ficar mais por dentro, né, ver lá os vídeos. Tem a minha página pessoal, Érica Nascimento, bióloga, e tem o Joãozinho da Matinha 2020. Então pode ir lá, pessoal, seguir a gente, para acompanhar o que a gente tem, né? É verdade. De diferente. A gente sempre posta o almoço dos domingos, né? Visitação das famílias. Então, para a pessoa entrar em contato, tem um telefone? Tem o WhatsApp, né, o 033 9976 2007. Então, por esse WhatsApp, conversa com você. Sim, direto, isso. E agenda. Na verdade, a visitação não precisa de agendamento, a pessoa pode ir tranquilamente. Pode ir qualquer Só a visitação de escola, que a gente agenda um dia, um horário certinho. Entendi. Os outros dias pode ir normal. Nos outros dias, por exemplo, toda semana, aí a pessoa chegou lá, a partir de qual horário que pode chegar? Nós funcionamos de terça a domingo, tá? De 9 até as 17 horas. Então, só segunda-feira que a gente é fechado, com manutenção, limpeza, né? Sim. Mas os outros dias nós funcionamos normalmente. Ótimo. Muito obrigada, Érica, por compartilhar com a gente sua história, né? Mais pessoas conhecer o Joãozinho da Matinha, né? Vai lá conhecer quem não conhece. Eu já fui lá perto, mas não então tá convidado. Vai lá para visitar a gente, conhecer. Vou conhecer, porque assim, pelos vídeos que eu vi no seu Instagram, é muito interessante. É muito bacana. Eu acho que a gente tem que procurar estar mais perto da natureza. Isso faz bem pra gente, né? Sim, faz. É diferente. É verdade, o ar mais puro, né? Isso. A gente precisa buscar isso pra nós. Isso aí. Érica, muito obrigada, tá? Por ter aceitado meu convite. Que Deus te abençoe no seu trabalho. Amém. Obrigada. Obrigada. A todos vocês que estão assistindo aqui o nosso podcast Melhor Versão, assistam no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Diário de Caratinga. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.